Olá, boa tarde, 31 de dezembro, é dia de retrospectiva aqui nos Donos da Bola. Hoje vamos falar da Copa do Brasil, a competição que eliminou precocemente o Internacional neste ano e o Grêmio logo nas quartas de final. Ao meu lado sempre ele, Sérgio Boas, chegando na resenha. Tudo bem, Cris? Boas. Tudo bem, prazer estar aqui. Um abraço aos convidados. Isso aí, os nossos ilustres convidados, porque eles, de Copa do Brasil, essa dupla entende. Alex Xavier, campeão em 2001 com o Grêmio, e Daniel Franco, campeão em 92, o único título da Copa do Brasil que tem o Inter. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Boaz. Alex, prazer estar participando do programa. Relembrar um pouquinho dessa inédita conquista é sempre bom. Boa tarde, aí, Alex, boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Depois de 2001, o Grêmio conquistou muito mais, hein? É verdade. Da Copa do Brasil. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos de casa. Obrigado pelo convite para a gente estar falando sobre esse título aí de 2001. É um título que ficou na memória de todos, né? Que até hoje a gente lembra, onde a gente vai aí pelo Rio Grande do Sul inteiro, a gente fala, todo mundo, os torcedores falam sobre esse título. E a gente vai falar mais no programa de hoje, que é a retrospectiva de Copa do Brasil. E começamos mostrando como foi a curta campanha do Inter, que começou na primeira fase da competição e parou no Vitória. Confira na reportagem de Matheus Dávila. O Internacional não foi longe na Copa do Brasil de 2018. Caiu na quarta fase diante do Vitória da Bahia. A estreia foi em janeiro, com empate e classificação, uma novidade no regulamento. Independente da equipe que o Boa Vista colocar em campo, a responsabilidade é nossa, é o início da Copa do Brasil e uma competição que nós desejamos ir muito bem. Estou preparado para avançar, só penso na parte positiva. O jogo foi em Cascavel, no Paraná, contra o Boa Vista do Rio de Janeiro. Mesmo contra o time reserva do adversário, o gol só saiu no segundo tempo. D'Alessandro tocou de primeira para Potker, 1-0. Após a falha de Danilo Fernandes, o Boa Vista empatou com Renan Donizete. O placar de 1-1 classificou o Inter, mas a torcida colorada presente não gostou do que viu. A gente sai de cabeça quente ali, acho que em virtude também do resultado, né, de um empate onde a gente vinha jogando bem. Na segunda fase, o Inter encarou o Remo do Pará, no Mangueirão, em Belém. Felipe Marques colocou o Remo na frente ainda no primeiro tempo, mas o Inter logo buscou o empate. Cobrança de falta de D'Alessandro para Iago, que cruzou para Leandro Damião marcar. Foi o primeiro gol do centroavante no ano, já no final de fevereiro. Após colocar pressão no ataque com Nico Lopes e Damião, a bola sobrou para Edenilson conferir o gol da virada. 2-1, mais uma vez o Inter, evitando o jogo de volta e passando direto para a terceira fase. Jogo extremamente difícil, principalmente no início do primeiro tempo. Nós sabíamos da complexidade do jogo, porque o Remo sabe jogar esse jogo aqui. Aí vem a parte, acho que, de maturidade da equipe, de tomar um gol aqui, sair atrás do placar, mas continuar maduro no jogo, botar a bola no chão, construir as jogadas, construir a virada. Com o placar de 2-1, mais uma vez o Inter evitou o jogo de volta e passou direto para a terceira fase. Objetivo alcançado e feliz pela partida em todos os aspectos. O terceiro adversário foi o Cianorte do Paraná, que o Inter recebeu primeiro no Beira-Rio. No primeiro tempo, o time paranaense até ameaçou, e a bola mais próxima do Colorado foi com D'Alessandro. No segundo tempo, Iago foi destaque. Recebeu de Marcinho e fez o primeiro. Depois, tocou para Edenilson ampliar. Vantagem no jogo de ida, com vitória por 2-0. 2-0 é um bom resultado, mas não tem nada definido. Nós precisamos ir para lá muito concentrado, muito consciente, talvez, que nós vamos ter que sair um pouquinho da nossa ideia de jogo, daquilo que a gente vem fazendo e apresentando nos jogos, e nos adaptarmos ao campo de jogo. No jogo de volta em Cianorte, no Paraná, D'Alessandro perdeu um pênalti.
Mas em seguida, Patrick colocou o Inter na frente ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, D'Alessandro se recuperou. Ao receber passe de Patrick, fez o gol e fechou o placar. Novo 2-0 e classificação para a quarta fase. Em algum momento, em determinados momentos, a gente ia ter a sequência, porque a gente tem que estar preparado para ter a sequência, né? E agora é o momento das fases decisivas, de mata-mata de gauchão, de fase final de Copa do Brasil. Inter e Vitória começaram a decidir uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil no Beira-Rio. A gente já sabe como eles jogam, já tem noção de quem vai jogar, já tem planejado uma estratégia. Para a torcida colorada, era uma oportunidade de eliminar o time baiano com tudo o que se falou no caso Victor Ramos. O jogador foi inscrito de forma irregular e se o Vitória fosse punido, o Inter poderia não ter sido rebaixado em 2016. Em campo, o Colorado começou melhor. Patrick fez 1-0. Rodrigo Dourado errou na saída de bola. Após chute de Rainer, Denilson aproveitou a sobra para empatar. Foi um drama, até que no final, em cobrança de falta de D'Alessandro, o goleiro Kaique falhou feio e o Inter garantiu a vitória por 2-1. Vem para a bola da D'Alessandro, bateu! Kaique falhou para entrar, gol! Gol do Internacional D'Alessandro! As vitórias vão dando confiança, mesmo com situações que a gente precisa corrigir. E a gente tem algumas coisas a corrigir, a evoluir, e vai fazer isso, coisas positivas, continuar fazendo elas e corrigindo as coisas negativas, mas importante com as vitórias, porque isso dá moral, dá força, dá confiança. No Barradão, o Colorado jogava por um empate. Fez um jogo morno contra o Vitória. A partida foi se arrastando, até que no final, os baianos tiveram um pênalti marcado de Iago Rainer. Apesar dos protestos, Neilton cobrou e deixou Vitória na frente, e a decisão foi para os pênaltis. Nico Lopes e depois Gabriel Dias erraram as cobranças para o Inter. Mesmo com o erro de Nixon, o Vitória seguiu em vantagem até Neilton converter a cobrança final, que definiu a vitória nos pênaltis e a eliminação do time colorado na Copa do Brasil. Hoje é uma derrota dura, difícil, que nós não gostaríamos de tê-la e nem de ter saído na Copa do Brasil, mas quem vive esse tipo de momento vai encontrar essas oscilações dentro do caminho, dentro do jogo, dentro da própria partida, quanto no processo. É acreditar nesse processo, acreditar nessa caminhada e nos fortaleceu mais ainda, corrigir os nossos erros, aonde a gente pode melhorar e as coisas positivas que a gente vem fazendo como equipe é acreditar, ir em frente novamente. Então só assim que eu acho que a gente constrói um time vencedor. Tá aí a declaração do técnico Odair Hellmann. Sérgio Boas, essa Copa do Brasil, embora tenha sido uma eliminação precoce do Inter, foi importante para esse amadurecimento do Odair como técnico e ele chegar no Campeonato Brasileiro mais confiante no que acabou na classificação em terceiro lugar do Inter na competição? Sem dúvida, Cris. E o legal da retrospectiva é uma declaração como essa do Odair. Ali mesmo, no momento de dificuldade, de um momento de uma eliminação precoce, ele estabelecia uma confiança logo adiante para o Internacional. É verdade. Por isso, eu acho muito importante a retrospectiva para a gente acompanhar, recuperar toda a caminhada de um clube. Contar a história, né? Isso. Contar a história de um clube. Eu quero falar aqui com o Daniel e com o Alex. O Inter foi eliminado nos pênaltis. Como é que o atleta retoma depois? Como é que resgata essa autoconfiança para continuar em outras competições, sendo essa eliminação dos pênaltis, que para a torcida, pelo menos, é muito sofrido? Bom, a disputa de uma classificação como é a Copa do Brasil nas penalidades máximas, ela realmente traz uma frustração grande para o grupo, né? Mas no caso do Inter, especificamente desse ano, e aí o Sérgio falou da retrospectiva, e se nós analisarmos, o Inter começou um ano onde era dúvida para todos, né? Houve uma aposta da direção do Odair, o grupo sendo reformulado,
e ainda estava em formatação da metodologia de jogo, das ideias do Odair sendo imposta para o grupo. E a Copa do Brasil, ela foi prematuramente, foi eliminado, mas fortaleceu o grupo para dar uma sequência na competição, lógico, de uma maneira traumática, porque toda eliminação por pênalti ela é traumática, mas o Inter tem um grupo forte, um grupo com jogadores de experiência, e aí sim, aqueles mais vividos, como o D'Alessandro, o líder do grupo, é importante nesse momento para trazer a autoestima, elevar a autoestima, e aí sim fazer com que o grupo retome, e aí sim fazer a campanha que fez no decorrer do ano. Alex, olhando essa retrospectiva, a gente vê ali a afirmação de Vitor Cuesta, de Moledo na zaga do Inter. Foi importante esse início de caminhada para o Inter depois ter essa campanha no Campeonato Brasileiro? Cris, me lembrou muito o Grêmio, né, na chegada do Roger no Grêmio, né, a construção do Grêmio nesse período com jogadores que praticamente ninguém queria. E o Grêmio conseguiu aí, nesses últimos anos, só ganhar título. E esse ano foi o ano do Inter começar, né? Recomeçar de novo. Começou com contratações, jogadores que alguns clubes não queriam, como o Cuesta, veio de fora também. Era um jogador que a gente não conhecia. O treinador procurando um lugar ao sol, como a gente diz, né? Uma afirmação. E uma saída na Copa do Brasil nos pênaltis. A gente que jogou, a gente sabe que é ruim de digerir, né? Nos pênaltis, quando é no jogo normal, a gente ainda consegue analisar um pouquinho mais, mas nos pênaltis é um pouquinho mais demorado. Tanto que o Inter depois começa o brasileiro um pouquinho, né, abaixo ainda, bem. Tanto que no Grenal o Odair quase caiu, né, Daniel? Quase saiu do Internacional. E ali foi quando ele conseguiu dar uma sequência, conseguiu dar um padrão ao Internacional, né? Então, acho que essa retrospectiva é muito boa para isso, para a gente lembrar, né, e analisar isso para que os outros clubes também sigam esse modelo, né? Os exemplos para que dê uma sequência, né, de trabalho aos treinadores. Tá aí, ó, o Alex Xavier, o Daniel Franco, que são campeões da Copa do Brasil com o Grêmio em 2001, Inter em 92 e hoje são técnicos, né? Estão escrevendo aí a história de vocês como técnicos. A gente fala mais daqui a pouquinho sobre isso, porque a gente dá um tempinho, tá? Vai tomar uma aguinha, porque hoje é 31 de dezembro, gente. E voltamos com a campanha do Grêmio na Copa do Brasil. Não saia daí. Estamos de volta com os donos da bola, hoje retrospectiva da Copa do Brasil. É fim de ano, a gente gosta de relembrar. Quem gosta também é Sérgio Boas, tá aqui do meu lado. Estamos falando de Copa do Brasil, Boas, que Inter e Grêmio este ano já entram nas oitavas de final, né? Pois é, tem a questão da Libertadores da América, importante, o Grêmio já nos outros anos entrando nessa fase, né, mais adiante, os clubes que participam da Libertadores da América. Mas não é garantia de nada. Não é garantia de nada, porque mas o Grêmio... é garantia de enxugar o calendário um pouquinho, que ele já é. Isso sim, isso é uma loucura, vantagem. Né? Mas não é garantia porque o Grêmio, acredite, entrou já nas oitavas de final, mas teve uma campanha mais curta que a do Inter na Copa do Brasil, porque nas quartas foi eliminado pelo Flamengo. E a gente acompanha a retrospectiva do tricolor na Copa do Brasil na reportagem de Simon Bianchini. A estreia do Grêmio no torneio praticamente serviu para selar a classificação às quartas de final. Renato Portaluppi usou força máxima contra o Goiás no Serra Dourada e venceu sem maiores problemas. Depois de um primeiro tempo sem gols, Everton mostrou todo o seu talento logo aos 2 minutos. Recebeu de Jael, tirou a marcação e marcou um golaço. 20 minutos depois, Luan sofreu pênalti. E ele mesmo foi para a bola. Com estilo, definiu o placar em 2-0 e deixou a vida gremista em situação muito fácil. Jogamos os primeiros 90 minutos na casa do adversário. É sempre muito difícil jogar, principalmente aqui. Até porque a gente sabia que era o jogo da vida deles e eles dificultaram bastante para a gente. Apesar do Grêmio ter construído bastante, ter criado bastante. Infelizmente só fizemos 2 gols, mas tá bom. Com a ótima vantagem construída em Goiânia, o técnico Renato Portaluppi poupou seus principais jogadores para o jogo da volta, na Arena. Eu sabia que nós não poderíamos mostrar o mesmo futebol que a outra equipe vem jogando, até por causa do ritmo de jogo.
Mas eu acho que o mais importante de tudo foi a credibilidade que nós passamos para essa equipe. Chance para Alisson, então reserva de Ramiro, brilhar. Foi dele o primeiro gol da noite. Vocês estão no grupo do Grêmio, então eles têm que ter condições de entrar em campo e dar conta do recado. Mas sejamos justos, o golaço daquele jogo foi goiano. No segundo tempo, o Maranhão acertou um chutaço de fora da área e fez essa pintura para empatar. O golaço foi do Goiás, mas a vitória foi de novo do Grêmio. Alisson tocou para Tassiano colocar o Grêmio em vantagem de novo. E o mesmo Alisson, dono do jogo, marcou o terceiro, após ótimo lançamento de Cícero. Grêmio classificado 3, Goiás 1. O Grêmio foi sorteado para encarar o Flamengo nas quartas de final. Jogo de ida na Arena e a volta no Maracanã. Na primeira partida, um tempo para cada lado. O tricolor dominou as ações na primeira etapa e com justiça abriu o placar num lindo lance de Léo Moura. O veterano tabelou com Ramiro e tocou na medida para o Luan marcar o primeiro. O problema para o Grêmio foi o segundo tempo. Só deu Flamengo, que dominou amplamente as ações, empurrou o time da casa para a defesa e teve boas chances para empatar. Nós tivemos principalmente com um jogador a menos, o Jael, que estava mancando, estava com o tornozelo muito inchado. E aí facilitou as coisas para o Flamengo. O Fla martelou e no último minuto empatou. O garoto Lincoln aproveitou o cruzamento de Everton Ribeiro e mandou para as redes. 1-1 e gosto amargo para o Grêmio diante de 40 mil espectadores. Não que o Flamengo não merecesse empatar, mas faltando um minutinho ou menos disso, aí tem aquele gostinho de derrota justamente por isso. O último jogo do Grêmio na Copa do Brasil deste ano foi em 15 de agosto. Num Maracanã que recebeu 55 mil torcedores, o jogo foi definido rápido. Aos 4 minutos, Cortez não conseguiu afastar e Everton Ribeiro chutou para fazer Flamengo 1-0. Foi infelicidade minha ali, a bola passou e sorte também do jogador do Flamengo, mas acho que isso aí não vai tirar o brilho da nossa equipe. O Grêmio bem que tentou fazer seu jogo, ficou com a bola no campo de ataque, mas foram poucas as chances claras de gol. No segundo tempo, a melhor ocasião veio com Ramiro, mas o volante resolveu passar ao invés de chutar e acabou desperdiçando a chance. A gente tem que parar com essa mania de quando a gente não consegue um objetivo numa competição, aqui tá mal, lá tá ruim, aqui tá faltando lá. Não tem time perfeito. O Flamengo segurou a vantagem, venceu o jogo e acabou com o sonho do hexa-gremista. A gente teve muita posse de bola, criamos algumas oportunidades, mas futebol é bola na rede, né? Eles fizeram. A gente sai de cabeça erguida por tudo que a gente jogou durante essa partida, né? Mas fica aquele gostinho de amargo, porque a gente queria passar de fase, porque a gente sabia que tinha condições de ser campeão. Mais com o Neymar. Tá aí, ó. Eu quero saber dos nossos convidados, do Daniel e do Alex, que são campeões da Copa do Brasil. O Alex em 2001 com o Grêmio, o Daniel em 92 com o Inter. Hoje atuam como técnicos. É difícil para um técnico, foi difícil para o Renato, essa quantidade de competições, esse calendário de muitas competições em 2018. Será que isso fez com que o Grêmio fosse eliminado dessa forma da Copa do Brasil? O Grêmio priorizou, né, a Copa do Brasil esse ano, né? Tava querendo ganhar de todo jeito, né? Então, uma eliminação sempre é difícil, né? Mas o Grêmio enfrentou uma grande equipe como o Flamengo. Mas o Grêmio sabe jogar muito bem a Copa do Brasil, né? A gente foi campeão em 2001. A gente entra na Copa do Brasil diferente, o Grêmio entra diferente. Sabe jogar, sabe como se postar. Sabe principalmente fora de campo como jogar, tanto que agora esses últimos campeonatos sempre vem disputando as finais. O Grêmio tem um time sólido, né? Então a Copa do Brasil foi valorizada agora muito mais, então com certeza o Grêmio vem forte de novo esse ano. Esse ano de 2018 saiu para uma equipe que é o Flamengo, que estava muito bem também no campeonato, uma equipe muito forte também no calendário brasileiro. Que depois provou, sendo vice-campeão brasileiro, que era uma equipe que vinha forte para a temporada. Daniel, como é que um técnico administra tantas competições assim? Sabe, Cris, enquanto a retrospectiva nossa estava sendo passada, eu estava aqui pensando,
No caso do Grêmio, que foram muitas competições no ano, mesmo com toda a oxigenação do grupo que o Renato fazia em determinados jogos, trocando praticamente quase toda a equipe, é difícil em uma competição que ela é importante, que ela agregou muito valor aos clubes a partir desse ano. Tu entra numa fase de oitavas de final, pega um Goiás fora, que já é difícil, e aí por sorteio cai nas quartas já o Flamengo. Uma equipe que também vinha buscando uma afirmação dentro da competição, dentro do ano, e aí é um clássico nacional. Aí é difícil tu determinar quem te leva mais vantagem. E o Grêmio tentou mostrar no jogo da Arena a sua maneira de jogar, que é de posse, que é de um jogo apoiado, e o Flamengo já na segunda etapa foi superior. E aí, com certeza, no Rio ia ser um jogo que a gente viu, que foi a torcida muito grande, o apoio muito aquele grande. Maraca, hein? O Maracanã lotado, dificultou bastante. Voltar muito na retrospectiva, quando é que o time do Inter, em 92, se afirmou para ser campeão? O Inter se afirmou em 92 após a nossa vitória em São Paulo contra o Corinthians. Nós vínhamos de uma campanha boa já, né? Mas Antônio Lopes. Antônio Lopes, treinador, mas a Copa do Brasil ela tem agora mudou um pouquinho a fórmula, mas o início da Copa do Brasil geralmente é o grande quanto o pequeno, né? Que hoje já não faz muita diferença como naquela época. E a gente começou a campanha com times menores, menos expressão, e aí sabíamos que o grupo foi se fortalecendo, mas precisávamos ainda da confirmação disso. E aí numa vitória de 4-0 no Pacaembu contra o Corinthians, com certeza foi a afirmação do grupo. Deu muita moral. O Daniel, lateral esquerdo, campeão da Copa do Brasil com o Inter em 92, e a importância daquele título para a torcida colorada é muito grande, porque vinha de um jejum de muitos anos, de uma década quase, sem títulos nacionais, desde o título de 79, e aí em 92 é campeão da Copa do Brasil dentro do estádio Beira-Rio. O que tu guarda? Qual é a tua melhor lembrança dessa época, Daniel? Eu dessa época, eu tenho as melhores lembranças como atleta. Eu fui campeão da Copa do Brasil também com o Corinthians, mas não se compara esse título com o Inter. Por quê? Eu sou oriundo das categorias de base. Eu cheguei no Inter com 12 anos de idade, né? Subi com 17 para 18. Ser campeão de um título que, lógico que depois de 92 o Inter teve outros grandes conquistas, como o título mundial, Libertadores, mas a nível nacional continua sendo o último. E eu sou lembrado ainda hoje por esse título. E eu considero, na minha fase como atleta, 92, 93, que a gente disputou a Libertadores, a minha melhor fase como atleta. Então eu devo tudo isso ao Inter e sou muito grato por essa oportunidade. A coincidência é que ali surgiu o Caico, que hoje é um dos auxiliares do Odair Helman. Aí, que era companheiro do Daniel nesse Caico internacional surgiu. Campeão da Copa do Brasil de 92. Alex, e o Grêmio de 2001? Que recordações tu traz daquele time muito vitorioso, muito confiante, de grandes estrelas também, né, do futebol nacional, e que depois também disputou Libertadores da América, também teve uma continuidade aquele grande time do Grêmio de 2001. Tínhamos um time fechado, um time unido naquela época. Nós tínhamos jogadores experientes como o Zinho, como o Marcelinho Paraíba, o Darley, o Roger também estava há muito tempo no clube. Então, nós tínhamos um time que era muito sólido, né? E o Tite chegando do Caxias nos ajudou muito. Eu acho que ele foi a grande peça que faltava para encaixar no Grêmio naquela época. Ele é um treinador que ele consegue unir muito o grupo, ele é muito inteligente. Começou a colocar já o esquema com 3 zagueiros, que na época era Marinho, às vezes eu, às vezes o Polga, tinha o Nenê também, que era zagueiro. Então começou a implantar isso na Copa do Brasil e deu certo, foi até o final. A nossa afirmação foi contra o São Paulo, que a gente conseguiu tirar o São Paulo, que na época era muito forte. E depois na final contra o Corinthians, o primeiro jogo em casa, nós estamos perdendo de 2-0. Aí o Luiz Mário entra no segundo tempo, consegue fazer 2 gols. Aquilo ali nos deu uma força enorme para o segundo jogo. Todo mundo falando só do Corinthians. O Corinthians empatou lá em Porto Alegre, então teoricamente vai ganhar em São Paulo. Sim. E a gente quietinho foi lá em São Paulo, conseguimos. E mostrou que não é bem assim, não né? É bem assim que funciona as coisas. Luxemburgo.
Corinthians do Luxemburgo. Era Luxemburgo versus Tite. Sim, Luxemburgo versus Tite. A briga era grande. Cachorro grande. E que na sexta-feira o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, foi até o Parque São Jorge, foi escondido. Foi retirado do treinamento. Do Corinthians. Foi retirado do treinamento naquele dia. E aí nós ficamos sabendo só na hora do jogo isso. Isso também nos deu um combustível a mais para a gente ganhar aquele jogo, né? Sendo que tinha empatado o primeiro jogo. Mas foi uma época muito boa, a gente lembra dos momentos, né? No vestiário antes do jogo, o Tite deu uma palestra que foi, para mim, a melhor que eu já vi até hoje, foi muito motivante. Que tu guarda até hoje, guarda até hoje. E se espelha, né, como técnico nisso. Com certeza. A gente tira, né, Cris, um pouquinho de cada treinador, né? O que a gente viu de bom, com certeza a gente vai conseguir agregar para os nossos atletas daqui para frente. E naquele dia, eu acho que a gente começou a ganhar aquele jogo no vestiário. Como chegamos no vestiário, a palestra dele foi ótima. Olha só, o Alex falou do técnico Tite, estava contando aqui do Tite. E a gente vai, daqui a pouquinho, depois do intervalo, mostrar uma reportagem sobre o sucesso dos técnicos gaúchos no cenário do futebol brasileiro. Já a gente volta. Hoje é 31 de dezembro e daqui a pouco vai ter champanhe, hein, Boaz? Mas só mais tarde. Tô tomando champanhe há um mês. Estamos de volta com os donos da bola, com o Sérgio Boaz e os nossos convidados, Daniel Franco, campeão da Copa do Brasil com o Inter em 92, e Alex Xavier, campeão da Copa do Brasil também, com o Grêmio em 2001. Mas nós falamos aqui das campanhas, fizemos essa retrospectiva de Grêmio, de Inter, mas não teve para ninguém. Campeão da Copa do Brasil foi o Cruzeiro do técnico gaúcho Mano Menezes. Chegou a trabalhar com o Mano Menezes, Alex? Não cheguei, ele chegou depois de mim, né? Ele veio depois, ele veio em 2005, se eu não me engano. Então não trabalhei com ele. Mas o Rio Grande do Sul tem essa, né? É um celeiro de técnicos. É um celeiro de técnicos no interior aí que vem para a capital e consegue fazer bons trabalhos e aí vão pro Brasil inteiro e pro mundo afora, né? Ô Boaz, como tu destaca o Mano Menezes como técnico? Qual é o diferencial deste treinador? Para mim, ele é um dos melhores do Brasil. Acredito que tenha sido injustiçado dentro da seleção brasileira. Deveria ter tido uma sequência, porque ele é muito bom técnico. Eu não vou só ficar nos grandes títulos dele pelos grandes clubes. Eu prefiro até me reportar ao trabalho que ele fez no 15 de Campo Bom, né, Daniel? O Mano começou a trajetória dele na base do Inter, né? Trabalhou nas categorias de base do Inter, depois dali foi pro Guarani de Venâncio. Tu chegou a trabalhar com ele? Não trabalhei, mas eu acompanhei que eu estava no profissional e ele estava na categoria de base. Aí depois foi pro Guarani de Venâncio, já como profissional, técnico profissional, e aí a trajetória, o 15 eu acho que foi o clube que abriu as portas para ele. Ele bateu na trave na Copa do Brasil. Bateu na trave, foi uma bela campanha. Tanto ele quanto vários jogadores daquela equipe ali surgiram pro cenário nacional, né? E o Mano, como tantos outros gaúchos aí, são a referência em questão de técnico do nosso país. E o Mano ficou quase 2 anos parado depois da seleção, né? Sem clube, sem trabalhar, né? A mesma coisa que aconteceu com o Renato Gaúcho, né? Ficou um bom tempo parado, voltou e mostrou que tem potencial, mostrou que ainda ganha títulos, né? Então isso foi bom. Isso é muito bom, principalmente porque o Rio Grande do Sul se firma aí como o estado com os grandes, os maiores técnicos do Brasil. É o que diz Marcelo Salzano em sua reportagem. Roda aí. História, disciplina e talento. Os técnicos gaúchos chamam a atenção do Brasil e do mundo inteiro pela sua competência e títulos de relevância. Pelo conhecimento de interpretar o jogo de futebol como um jogo de disputa, de competição, com uma realidade bem definida de querer ganhar com organização. O exemplo clássico é a seleção brasileira. No total, 10 técnicos do Rio Grande do Sul estão nesta lista. Realmente são muitos os técnicos, né, que se destacaram dentro do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Não sei o porquê do surgimento de tantos treinadores a nível de primeiro time de top. Alguns dos nomes: Oswaldo Brandão, Oswaldo Rola,
Carlos Froner, João Saldanha, Cláudio Coutinho, Luiz Felipe Scolari, Dunga, Mano Menezes e atualmente Tite. Destes citados, Felipão foi o comandante do Penta em 2002 na Coreia e no Japão. Aliás, o último título brasileiro em Copas do Mundo. Qual é o sucesso dos técnicos gaúchos, tanto em nível nacional quanto mundial? Primeiro é tomar chimarrão. Um chimarrão bem cevado certamente serviu de inspiração na conquista de muitos títulos mundo afora. Entre eles, Mundial de Clubes, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, entre muitas outras competições. Um dos campeões foi Valdir Espinosa, comandante do título mundial do Grêmio em 1983. O importante é que aqueles que venceram e até aqueles que não venceram são treinadores que têm que ser reconhecidos pelo seu trabalho. Eu acho que o importante foi que nós criamos, nós do Rio Grande do Sul, não criamos um, nós criamos vários. O importante é valorizar esses vários e não separar e tentar achar o primeiro. Em 2018 não foi diferente, principalmente no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, conquistados por Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente. Mano fez também lá no Cruzeiro, foi um líder, foi um comandante que estabeleceu as regras, que mostrou como se conseguiria chegar num título tão importante quanto esse. E tem também a Sul-Americana conquistada pelo Atlético Paranaense. O Thiago é um jovem ainda que já tem uma boa experiência em clubes aqui do interior do Sul, em base de grandes clubes, e teve essa primeira oportunidade e deu uma resposta muito positiva. Trabalho, seriedade, organização. Seria esse o DNA dos técnicos gaúchos que tanto chama a atenção dos dirigentes espalhados mundo afora? Hegemonia esta respeitada por todos. Que maravilha, hein? E eu já aproveito aqui fazer votos de um feliz ano novo para esses dois atletas que hoje são técnicos, que vocês também façam muita história no futebol brasileiro. Obrigado. Os votos aqui dos donos da bola, mas eu vou botar vocês numa fogueira. Vamos falar de seleção brasileira, os últimos dois técnicos, o atual, que é o Tite, e o anterior, Filipão. Qual dos dois vocês acham que é, não digo melhor, mas qual dos dois, assim, na opinião de vocês, tem mais a ver até com o trabalho de vocês, que se destaca mais? São características diferentes, né? Apesar de serem aqui do Sul, aqui, as características diferentes, mas são dois caras que levam muito a sério. Eu acho que esse é o fator primordial, Cris, para os treinadores aqui no Sul. Não que os outros não tenham, mas aqui a gente leva muito a sério, se leva muito a sério a carreira de treinador. A preparação, profissionalismo, isso ajuda o crescimento do profissional, né? E o futebol aqui também é muito valorizado, né? Então, acho que isso tende uma carreira, tende um profissionalismo melhor. Quem não for assim vai ficando para trás, né? Então, acho que tem que ser assim para a gente Tite poder... ou Filipão? Eu acho que o Tite, na atualidade, é melhor. Tá certo. E tu, Daniel? Eu acho que é uma comparação difícil de se fazer, até pelo histórico dos dois treinadores. Dois multicampeões. O Filipão teve essa derrota ali na Copa do Mundo aqui no Brasil, onde todos achavam que ele estaria acabado. Né? Ele foi para fora do país, voltou com o título de campeão brasileiro. O Tite hoje é a referência no nosso país, tanto que mesmo não levando o Brasil à final da Copa do Mundo 2018, permaneceu na seleção. Acho que é um cara que está passando muitas ideias novas para todos, principalmente para os treinadores jovens que estão chegando, como é o nosso caso, ou não tão jovem assim, mas que estamos tentando essa caminhada. E a gente tem muito a aprender com esses caras. Por isso que eu acho que a comparação ela não se faz, porque eles têm muito a mostrar e a dar para o nosso futebol ainda. Tanto o Tite, que é o atual da seleção, como o Filipão, que já passou e tem 70 anos, se não me engano, né? 70. Foi o treinador mais velho a conquistar um título. A gente não pode jamais esquecer de Enio Andrade. Sim.
A gente tá falando dos dois. Sim, mas... A gente tava falando, antes na reportagem ali, tava mais um que tava falando além do seu Enio, o Claudião falando ali. Isso. Foi meu treinador também, um cara que merece todo o nosso respeito. Mais um aqui do Rio Grande do Sul. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. O seu Enio foi meu treinador também. Esse pra mim era um monstro. Esse era monstro. Com o seu Enio eu aprendi o que quando a gente só ouvia dizer, pô, o treinador muda o jogo no vestiário. Com o seu Enio eu entendi o que era isso. Esse realmente conseguia mudar um jogo no vestiário pela análise que ele fazia e não tinha na época, né, Boaz, todo esse repertório de imagens e de análise que tem hoje. E o seu Enio conseguia ver o jogo de uma maneira que ele mudava o vestiário. Treinos abertos. Claudião foi meu treinador no Grêmio também. Quando eu cheguei no Grêmio, foi ele que me colocou jogar de lateral direito. Ele chegou perto de mim e falou assim, ó, gringo, preciso de ti na lateral direito. E eu, não, professor, vambora. Sabe por quê? Esse bicho me serve. Bom, a gente vai ficando por aqui. Essa resenha tava boa. A gente ficaria até 2019 aqui na resenha com Alex Xavier. Daniel, muito obrigada pela presença de vocês aqui nos Donos da Bola e sorte e sucesso. Obrigado. Feliz ano novo para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Feliz ano novo para todos também e bom 2019 aí pro Donos da Bola. Amém. E ó, que vocês sigam aí lindamente nessa carreira de técnico. Boas. Feliz ano novo. Também, até obrigado 2019. por tudo, muito obrigado. Tchau, gente. Ó, Boas, quer bater uma bolinha com os caras? Tem um pouco de vergonha. Eu tenho vergonha, mas vamos lá. Né? Tchau, venham.